Pela BR-101, o sul de Santa Catarina se revela em cada curva. Diante de nós, Imbituba surge como um convite silencioso ao horizonte e cada quilômetro nos aproxima de descobertas inesperadas. Deixe essa viagem despertar sua imaginação. Vem conosco, o mar catarinense nos espera. Seja bem-vindo a bordo desta nova etapa da viagem pelo litoral sul do nosso estado, Santa Catarina. Neste instante, cruzamos o limite de 2 importantes municípios. Deixamos para trás Laguna e adentramos a Imbituba. Seguiremos pelas ruas e avenidas de Imbituba até chegarmos à Praia da Vila, onde faremos uma breve pausa. Nossa jornada de hoje começou lá em Criciúma e você pode acompanhar todo o trajeto, que teve como ápice a beleza visual da ponte Anita Garibaldi sobre o Canal das Laranjeiras em Laguna. Cada trecho foi registrado e o link está disponível na descrição. À direita da BR-101 surgem dunas de areia cobertas por vegetação rasteira, revelando de imediato como a natureza se reinventa em cada detalhe. Enquanto seguimos, deixaremos que a paisagem fale por si e assim descobriremos juntos o quanto a cidade tem a oferecer, não apenas como destino, mas como experiência de viagem e de aprendizado. E se você está chegando agora nesta carona, muito prazer, somos Denise e Brito, apaixonados por estradas e pelo prazer de percorrer cada caminho devagar, observando cada detalhe, aprendendo e compartilhando. Nosso canal não é um vlog turístico com roteiros comerciais pré-definidos. Aqui você encontra uma expedição narrativa feita de histórias, geografia e curiosidades, sempre com respeito à paisagem e à cultura local. E se está gostando do conteúdo, considere deixar o seu like e inscrever-se no canal para fazer parte do nosso time de caronistas, viajando conosco pelos cenários mais belos e encantadores do sul do Brasil. Se já acompanha a nossa jornada, receba a nossa mais sincera gratidão. É uma alegria compartilhar cada quilômetro com quem aprecia o que há entre o ponto de partida e o destino. Estamos registrando mais um capítulo da nossa jornada por Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e você pode acompanhar todos os episódios desde a partida de nossa casa em Indaial, no coração do Vale Europeu. O link está na descrição.
Atenção, radar fixo, velocidade 110. Neste momento, deixamos a BR-101 e seguimos rumo ao mar de Imbituba, e logo adiante está o acesso ao Porto da Vila. À beira da Lagoa do Mirim, o Porto da Vila é um destino que convida seus visitantes a desacelerar. Suas águas serenas, que se conectam à Lagoa de Imaruí, refletem o céu e abrigam uma rica vida marinha. É o lugar perfeito para contemplar o pôr do sol. Como é a nossa primeira vez na cidade, estaremos atentos a cada detalhe para compartilhar com você. A história de Imbituba é um vasto livro escrito nas conchas e nas dunas. Antes mesmo do descobrimento do Brasil, os tupi-guaranis se estabeleceram na região. Vindos da Amazônia, eles trouxeram suas tradições e também a toponímia que batizaria a futura cidade. Imbituba significa lugar de muitos cipós, em referência à vegetação nativa da região. À nossa direita, as ruas nos levam ao Centro Histórico e à Igreja de Santana, que com sua arquitetura colonial nos conecta ao passado açoriano da cidade.
No século XVII, o cenário começou a mudar com a chegada dos europeus. Imbituba, então uma parte da extensa região de Laguna, vivenciou a criação da capitania de Santa Catarina em 1738. Para fortalecer a presença portuguesa, a coroa incentivou a vinda de imigrantes açorianos e madeirenses. Eles trouxeram suas tradições de pesca e agricultura, moldando a identidade da comunidade. Ao longo do século XIX, a economia local prosperou com a agricultura e principalmente a polêmica pesca da baleia. Essa atividade, que sustentou a cidade por muitos anos, marcou a paisagem e a história de Imbituba. No fim do século, um novo vetor de desenvolvimento surgiu, o Porto de Imbituba e a Estrada de Ferro, que facilitaram o transporte de carvão e outros bens, conectando a região ao restante do país. O caminho para a autonomia não foi simples. A cidade foi oficialmente emancipada de Laguna em 1923, porém essa autonomia foi temporariamente perdida em 1930. O verdadeiro renascimento político veio em 21 de junho de 1958, quando Imbituba se emancipou pela segunda e definitiva vez, tornando-se o município independente que conhecemos hoje. Assim, Imbituba se consolidou como uma cidade que equilibra o respeito por sua história pré-colonial e colonial com a busca constante pelo progresso, mantendo-se sempre conectada ao seu maior tesouro, o mar. Hoje, o município abriga cerca de 48 mil imbitubenses, com uma densidade demográfica em torno de 286 habitantes por quilômetro quadrado. A cidade consegue equilibrar o dinamismo de suas áreas urbanas com a serenidade das paisagens naturais que a cercam. Ao longo desta viagem, perceberemos que Imbituba é muito mais do que um ponto no mapa. É uma cidade de contrastes e harmonias. De um lado está o Porto de Imbituba, um dos mais importantes do Brasil, que movimenta a economia e abre portas para o comércio internacional. De outro, permanecem vivas as tradições como a pesca artesanal, transmitida de geração em geração nas comunidades costeiras.
O mar de Imbituba não é apenas paisagem, é identidade, história e futuro. Entre junho e novembro, essas mesmas águas recebem visitantes ilustres, as baleias francas, que retornam ao litoral para a reprodução e encantam a todos que têm a sorte de avistá-las. Não por acaso, Imbituba abriga a sede do Projeto Baleia Franca e está inserida em uma ampla área de proteção ambiental criada para garantir que este espetáculo continue a existir, como trouxemos no episódio anterior. A cidade carrega a marca de uma profunda transformação. Se no passado sua economia girava dentro da caça às baleias, hoje a mesma espécie é seu maior símbolo de conservação e orgulho. Por essa razão, Imbituba é reconhecida como capital nacional da baleia franca e sua orla se transforma a cada ano em um verdadeiro santuário natural para a reprodução desses gigantes. É como se a própria cidade tivesse aprendido com o tempo a valorizar o que tem de mais precioso, escrevendo um novo e inspirador capítulo de preservação em sua história. A geografia local demonstra um território privilegiado. Praias extensas como da Vila, do Rosa e da Ribanceira se espalham pela costa, atraindo turistas do mundo inteiro. Logo faremos uma breve pausa na Praia da Vila, um momento de contemplação e será o auge deste passeio de hoje. Portanto, meu amigo, minha amiga, prepare-se para essa experiência. O mar nos espera. À medida que nos aproximamos do mar, a paisagem começa a se transformar. O horizonte se abre em azul profundo e a cidade revela um dos seus maiores tesouros, sua extensa faixa litorânea. São mais de 30 quilômetros de praia que se sucedem, cada uma com seu próprio encanto. A Praia da Vila, de ondas fortes e palco de campeonatos mundiais de surf, carrega o título de cartão postal da cidade. Já a Praia do Rosa, reconhecida internacionalmente como uma das mais belas do planeta, é um convite ao equilíbrio entre a natureza intocada e a energia do turismo que movimenta a região. Chegamos e agora vamos te levar mais perto da água para que sinta essa energia como se estivesse aqui, caminhando conosco.
Caminhar por esta areia é sentir Santa Catarina se revelar não apenas na beleza de suas praias, mas na alma de seu povo. Ser catarinense é carregar a coragem e a ternura de uma história vivida entre serras, rios e mares. É se apaixonar pela simplicidade, transformar cada desafio em orgulho e encontrar a esperança em cada novo amanhecer. E ser catarinense de coração como nós é sentir-se parte dessa terra, levando consigo a paixão e a generosidade de um povo que acolhe, ensina e inspira. É amar este lugar como se fosse nosso, sabendo que não importa para onde formos, o coração sempre encontrará o caminho de volta para cá. Entre dunas, lagoas, restingas e praias, percebemos como Imbituba é uma cidade que pulsa e respira, um espaço onde a vida urbana se entrelaça com a natureza em equilíbrio delicado. E assim nos despedimos da Praia da Vila, mas o nosso caminho não termina aqui. No próximo episódio, o Porto de Imbituba será o ponto de partida para retornarmos à BR-101. Seguiremos rumo ao norte e nossa jornada contornará Florianópolis até alcançarmos Itapema e descobrirmos o lado menos conhecido de Balneário Camboriú. Cada quilômetro nos aproxima ainda mais de casa e deixo aqui um convite. Viaje conosco pelo belo e encantador sul do Brasil, uma estrada de descobertas que surpreende a cada carona. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e até breve, porque a estrada segue e ela sempre nos espera.